eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje o papo aqui vai ser sério, mas eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, pois a minha convidada é a doutora Thaís Tânios, oftalmo especializada, oftalmo pediatra, é isso que a gente fala, né? É isso que a gente fala. Do HO Redentora. Oi, doutora, prazer Olá. ter você aqui. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar um pouquinho, principalmente sobre a oftalmopediatria. Quero saber tudo da oftalmopediatria. Eu tenho 5 netos, né? E eu tenho E é maior muito interesse. importante. Você sabe que eu comecei a usar óculos no jardim, naquela época era jardim da infância, né? Com 5 anos. Minha também. Eu já não enxergava Sim, aquilo. E hoje em dia eu não tenho nada. graças a Deus. Muito bom. Mas vamos lá, você é médica, você é super jovem, né? Todo mundo fala. As crianças devem se identificar um pouco, A gente né? se identifica, sim. Eu gosto muito de criança e tenho jeito para lidar com elas. Aí a consulta flui, dá muito certo. É muito difícil a criança que chora durante o meu atendimento. Elas sentem bem e dá para fazer o exame de uma maneira lúdica, sem que ela perceba que está sendo examinada. Ai, que delícia! E você é médica há quanto tempo? Eu já vou fazer 8 anos de formada. E você já tinha escolhido trabalhar oftalmo? Não pensei. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de participar de ligas acadêmicas, de congressos e tudo mais. E uma das ligas que eu participei desde o meu primeiro ano de formação foi da Liga de Oftalmologia. E aí foi me encantando. Eu não tinha noção muito como é que funcionava, porque nunca precisei de óculos, não tinha costume de ir até oftalmologista. E fui entendendo um pouco mais sobre essa área. Até que me despertou amor por essa área da medicina. Depois, dentro da residência em oftalmologia, a habilidade de trabalhar com crianças, de examinar, também fez despertar essa aptidão, vocação na oftalmopediatria. Mas eu ainda resistia. Falava, acho que eu não vou fazer, não. E todo mundo falava, só você que não percebe. Você tem jeito, sim, para trabalhar com criança. E aí eu fui me especializando e hoje não me arrependo nem um pouco. Ai, parabéns, viu? Parabéns. Hoje você está Obrigada. num hospital maravilhoso, né? Com uma equipe médica maravilhosa, Sim. né? Não, sou quer muito dizer que grata. o teu trabalho foi reconhecido, né? Sim, e foi no HO Redentora que eles me descobriram, porque a minha formação em oftalmologia foi aqui, em São José do Rio Preto. Ah, tá. Eu sou nascida em Jales, me formei médica em Santos, e aqui em São José do Rio Preto, no HO Redentora, eu vim cursar oftalmologia. E eles viram que eu tinha jeito também, e hoje sou muito feliz de fazer parte do corpo clínico desse hospital. Ai, com certeza. Eles também devem estar muito satisfeitos com você lá. Eu acredito que sim. E me fala uma coisa. Vamos falar das crianças. Você acha que hoje em dia o fato da criança ver celular, televisão desde pequena está aumentando o número de casos com crianças com problemas na vista? Sim, esse acho que é o grande número de atendimento durante o meu consultório. São os casos de miopia, um erro refracional que dificulta a visão para longe nas crianças, mesmo quando não tem o fator de risco hereditário, que é os pais míopes, ou o pai ou a mãe míope, mas aquela criança ela se expõe muito à tela, principalmente as que ficam próximo do rosto. Tablet, celular. A televisão é menos ruim, porque ela é mais distante. Mas o tempo excessivo, sem pausa, a falta de atividade, a exposição ao ar livre e o excesso de tela tem aumentado muito, muito, tanto a prevalência quanto a progressão da miopia. Tanto que eu estava no congresso... A prevalência quando ela não tinha e passou a ter? Passou a ter. E aí também, aqueles que já tinham um pouco, começou a progredir rapidamente.
de maneira difícil de controlar. Tanto que agora está investindo muito estudo e terapias para tentar controlar a progressão da miopia. Porque a gente sabe que conforme a criança cresce, esse grau vai aumentando. Claro. Né? E ele tende a estabilizar na fase adulta. E aí, o excesso desse estímulo de tela, falta de exposição à luz solar, atividade ao ar livre, ela cresce de maneira mais descontrolada. Isso vem assustando muito, porque a miopia, alta miopia no adulto, ela é um problema de saúde pública. Já foram feitos vários estudos. Na China, por exemplo, que é o leste asiático, né, lá onde que tem maior incidência, pilotos de avião já estão tendo dificuldades de empregabilidade por conta de alta miopia. Então, vê como um risco para a saúde, né? Que loucura. Da população. Fora os outros E a partir de que ano que a criança já pode ir no oftalmo? A criança, ela pode ir no oftalmo logo depois que ela nascer. Se ela tiver logo uma queixa, a mãe vê algum... Queixa não, porque ela não vai se queixar, né? Se ela tiver algum sinal, algum sintoma. A mãe perceber... Alguma alteração. Estrabismo, qualquer coisa assim, tem que ir imediatamente. É bom levar. Mas mesmo que a criança estiver assintomática ou sem alguma alteração, algum sintoma aparente, protocolo. Entre 6 meses a 1 ano de vida, levar a consulta oftalmológica completa. A consulta oftalmológica completa a gente faz com a dilatação das pupilas. Porque uma vez que a criança não informa, eu tenho que, de maneira objetiva e minuciosa, descartar alterações e ver se o que eu encontro está normal para aquela faixa etária. Mas o exame oftalmológico começa, de preferência, logo ao nascimento. Com o teste do olhinho, né? Ou o teste... agora tem o teste do olhinho, né? Ou o teste do reflexo vermelho, que é feito ali na maternidade pelo próprio pediatra quando a criança nasce. Depois ele vai sendo repetido. Com 6 meses de idade, por nós, oftalmologistas, e aí sucessivamente nós vamos acompanhando. Mas é só colocar uma luzinha, apoia o colírio e não encosta no olho da criança. Então, esse exame é muito prático, indolor. Como que ele é feito? Como que o pediatra faz? Ele precisa de um ambiente mais escuro, né? Usa um aparelho que chama oftalmoscópio direto, onde sai um feixe de luz. E esse feixe de luz, nós vamos incidir na pupila da criança. E aí nós vamos ver se o reflexo está normal. Se tiver alguma opacidade de meio, na parte anterior, por exemplo, na córnea, ou no cristalino, uma catarata congênita, ou lá no fundo do olho, que é o mais temido, os tumores. Dá para ver até se tem uma catarata congênita. Dá para ver se tem catarata congênita, logo ao nascimento. Nossa, que daí já pode começar a tratar quando criança mesmo. Sim. Quanto antes diagnosticado, melhor o prognóstico dessa criança, né? Então, a gente sabe que a maioria das doenças oftalmológicas na infância, então de 60% a 80%, poderiam ter sido prevenidas e tratadas, se tivessem sido diagnosticadas e tratadas a tempo. Por isso que a gente fica no pé dos pais. Leva seu filho ao oftalmologista. Mas ele enxerga uma formiguinha bem pequenininha no chão. Eu acho que ele enxerga muito bem. Que bom. Né? Mas vamos confirmar, Mas vamos confirmar, vamos cuidar. Até porque o desenvolvimento da visão, ele se finaliza com 7 anos de idade, mais ou menos, na primeira infância. Então, se a criança tem uma condição, por exemplo, ambliopia, que é um olho preguiçoso, que não desenvolveu corretamente, e ela chega para mim com 10 anos, eu já não consigo mais resgatar aquela visão. Diferente se ela tivesse chego antes. Com 5 anos, você conseguiria dar uma melhora boa na visão? Com certeza. Quanto antes diagnosticado, melhor. Vai ser essa correção. Se aparecer, né? Se tiver. Porque basta enxergar bem de um olho que a criança não vai ter queixa. Se ela estiver enxergando bem de um olho, ela vai tranquilo. Agora, se um olho é mais fraco e ela não fizer oclusão, não testar aquela visão, pode passar desapercebido. Com certeza. Nossa, e me conta uma coisa, mas a criança, ela pode ter miopia. Sim. Pode ser diagnosticada a catarata infantil, né?
E quais os outros problemas que podem ocorrer? Você cuida de estrabismo? Porque na minha época a criança só ia no oftalmo quando eu nascia com estrabismo. O estrabismo. O estrabismo é uma condição bastante frequente também. Tá. Isso chama atenção, porque envolve aparência. Então, numa fotografia, a criança começa a se sentir diferente dos outros na escola, isso vai incomodando. Então, é uma coisa que leva rápido até a consulta do médico oftalmologista, né? Mas não só isso que existe. Tem alterações também, como a conjuntivite alérgica, que ela é muito comum. Então, a gente sabe que a maioria da população acha que conjuntivite é tudo igual. Não é tudo igual. Tá. Tem as conjuntivites infecciosas, que é muito comum nessa época do ano, por conta do adenovírus, gripe, né? Então, a conjuntivite viral. E tem outros tipos também, como a conjuntivite alérgica. E qual o problema dessa conjuntivite alérgica? A conjuntivite alérgica ataca sempre, é isso? Mas não é só irritação. Não é só a criança sente aquele prurido, aquela coceirinha no olho, fica lacrimejando, fica inchado, ela fica apertando o olho, pisca muito, mas não é só isso. O problema é que essa coceira, esse prurido, faz a criança levar a mão até os olhos. E esse coçar excessivo pode alterar a curvatura da córnea. A córnea é a primeira lente que a gente tem no olho. Tá. E se altera essa curvatura, vai induzindo um grau que chama astigmatismo. E o que mais que pode acontecer? Se ela ficar coçando essa córnea, como se fosse lapidar um diamante, ela vai se tornando mais pontiaguda. Então, pode induzir uma condição que chama ceratocone. Tá. Cerato do grego córnea e cone em formato de cone. Então, ela fica mais pontudinha. Além de induzir o grau do óculos, cai a qualidade da visão. E também pode... E é irreversível. Uma vez que ele está instalado, ele só progride. A gente consegue, às vezes, estabilizar, parar. Mas a criança também tem que ser orientada que ela não pode coçar o olhinho. Tá. E aí a gente tem que dar condições e suporte para isso. Orientar a mãe, que o ácaro é o grande vilão, na maioria dos casos. Então, tapete alto, cortina, bichinho de pelúcia, enfim. Tudo isso que gera essa alergia. Eu falo também do cloro da piscina. Isso é uma coisa que ataca demais. Então, vai pra piscina, tem que pôr óculos de natação. Tem que pôr óculos de natação. Tem que pôr óculos de natação. Mas a piscina é tratada com ozônio. Mas na água tem o cloro. E a criança já tem aquela predisposição. Tá. Então, tem que ser usado. Mas ele não gosta que põe nada na cabeça. Criança não gosta. Gosta de chapéu, não gosta de nada. É verdade. Então, a gente tem que orientar para cuidar. Porque o ceratocone, essa condição, ele tem a grande prevalência dele, aparecimento, é na pré-adolescência, no adulto jovem. Então, então, a gente vai cuidando de pequenininho, quando é adolescente é mais difícil, né? De segurar a mão, a gente fala. Para a criança não ficar coçando o olho, que o adolescente se cuidar certinho. E tem também a carga genética, soberana sempre. Às vezes na família já tem... A carga genética é soberana. É soberana. A gente sabe que a predisposição é um fator de risco, mas também tem um impacto ambiental. Assim como o grau de óculos daquela criança que fica muito em tela, o coçar dos olhos também é um impacto que pode induzir essas alterações. Tem também distrofias de córnea. Eu acho que até as professoras das escolas deviam ser orientadas nesse sentido. Olha, porque é muito complicado isso, né? As pessoas acham que coçar os olhos não tem nada demais. Você já é a terceira oftalmo lá do HO que me fala que isso não é bom. E eu tinha uma mania maluca de ficar coçando o olho. Sim. Agora eu me policio, mas eu sou velha, né? Agora imagine uma criança se souber disso desde pequenininha. Sim. Além disso, não só a córnea, mas outras estruturas do olho podem ser alteradas. Então, na margem da pálpebra, a gente tem glândulas e cílios. A nossa mão não é esterilizada 100%, por mais que você vai lá e lava. E aí você dá aquela coçadinha, inflama as glândulas da pálpebra, dá aquele vulgo terçol. Você pode machucar a retina. Pacientes automíopes têm a retina mais clara. Pode até descolar a retina. Então, assim, coçar os olhos não é certo. Nós, o oftalmo se vê coçando, não deixa. Fala, não, para de coçar o olho. Você vê, era uma coisa que eu descobri recentemente. Sim. Eu não sabia.
São cuidados simples. Outra dica que eu dou, voltando no tema da miopia, são as pausas. Então, assim, existe uma regrinha da Academia Americana de Oftalmologia que chama 20-20-20, que é assim, a cada 20 minutos seguidos de tempo de tela, exposição, que você está lá usando a tela, serve para todo mundo, não só para as crianças, tá? Então, adultos em geral. E não só para tela também, mais atividade de perto. Então, aquela atividade de perto está mais... Está escrevendo. Isso. Concurseiro que está estudando muito e dispensa muito tempo naquela atividade. Passou de 20 minutos, faça uma pausa de pelo menos 20 segundos. É rapidinho. Olha para longe para relaxar o músculo do olho, distensionar ele, não ficar causando astenopia, que é o vulgo fadiga ocular. Cansaço nos olhos e também induz a miopia. Já foi comprovado que força esse músculo e faz aumentar o grau do óculos. Nossa, é 20-20, mas ainda bem que são 20 minutos e 20 segundos. Faltou o outro 20, que eu esqueci de falar. O outro 20 é a 20 pés, que seria olhar para longe, olhar para o infinito. 20. Cada 20 minutos de tempo de tela. Viu, os meninos? Cada 20 minutos de tempo de tela. Faça uma pausa de pelo menos 20 segundos, ou então conta até 20. Fala, quanto que é 20 segundos? Conta até 20, olhando para longe, para o infinito, que seria o 20 pés, né? Excelente essa dica, porque eu mesma que fico trabalhando muito, às vezes eu fico mais de 1 hora no celular. Sim. Não, gente, assim, é atraente ficar no celular, é muito gostoso, tanto que as crianças ficam muito tempo ali e nem percebem. Então, essas dicas são simples e fácil de executar. Outra dica que eu dou é... Quando a criança vai assistir um filme, um desenho, televisão. Porque passa de 20 minutos e a mãe nem percebe. Está fazendo uma outra coisa, a criança está ali intertida. Então, quanto mais distante, menos ruim. Televisão, menos ruim que o computador, menos ruim que tablet e celular. As dicas também são importantes. Quando a gente está em frente à tela, nós também diminuímos o piscar. Fica tão concentrado que pisca menos. E esse piscar menos dá o olho seco. Bastante comum aqui na nossa região, que já é bastante seca, né? Bastante seca. Essa época do ano, então. E aí, adulto, criança, fica com o olho vermelho, começa a piscar excessivo, começa a lacrimejar, sinalizando que ela está com a síndrome do olho seco. Então, além das pausas, o piscar completo dos olhos. E a síndrome do olho seco é fácil de cuidar, passar um colírio. Para a síndrome do olho seco, eu volto no impacto ambiental aqui de novo. Então, assim, a gente sabe que a produção da lágrima, ela depende muito do que a gente ingere, do nosso organismo, do que a gente se expõe. Então, alimentos ricos em ômega 3, ovo, peixe, linhaça, se hidratar bastante, beber bastante água, vai ajudar a trazer uma lágrima de boa qualidade. Até a lágrima tem que ser de boa qualidade. Até a lágrima tem que ser de boa qualidade. Existem também os colírios, géis, cápsulas vitamínicas que ajudam nesse tratamento clínico da síndrome do olho seco. Tá dirigindo? Não deixa o vento, o ar-condicionado na direção do olho. Vai correr, fazer um esporte ao ar livre? Põe óculos de sol, chapéu, boné, tudo para não ficar roubando a lubrificação natural do nosso olho também. Tá em frente à tela, pisca o olho completo, faça pausas. São dicas simples, mas que se você for modificando no dia a dia, tem qualidade de vida melhor. É uma questão de hábito, né? É uma questão de hábito. Então, não é só a medicação, só depender da medicação, mas esse impacto ambiental que eu falo. Alimentação, cuidados externos, óculos de sol, com proteção adequada, tudo ajuda. E nas crianças, os pais ficarem sempre de olho, né? Sim. Crianças, eu falo assim que a tela, ela prejudica não só o desenvolvimento da visão, mas também cognitivo. Cognitivo, geral, global. Eu tenho lido bastante sobre isso. A criança, ela fica mais desatenta, ela tem tudo muito fácil, então ela não fica tão criativa. Aquela luz, ela compete com a produção natural da melatonina, o hormônio indutor do sono, e a criança, ela começa a ter insônia. Então, a gente sabe que existe o ciclo circadiano, dia e noite. Quando existe luz, estimula o cérebro para ficar acordado, em alerta.
Então, eu tô com uma luzinha pouquinho aqui no celular, coloquei bem baixinho, mas tem luz. Aquela luz tá inibindo a produção de melatonina lá no teu cérebro para que ele fique em alerta. Então, essa criança que fica muito em tela, principalmente próximo do horário de sono, ela vai ter dificuldade para dormir. Ou se ela dormir rapidamente depois, ela pode ter um despertar precoce, pode ter insônia no meio do sono. E depois, esse sono irregular, Daí faz mal para a saúde inteira. Faz mal. Ansiedade e até depressão em crianças. A gente vê crianças com depressão. Como se diz, é uma cascata, né? Não é só o olho. A parte global da criança é afetada. Então, os pais têm que ficar atentos a esse tempo de exposição de tela e também monitorar o conteúdo que essas crianças ficam assistindo, né? Isso com certeza, né? Sim. Mas me fala uma coisa, e no seu consultório, a maioria, se você tivesse que classificar assim, atendo mais criança até 5 anos, Olha, eu atendo todas as idades, mas quanto menor a criança, mais difícil o exame. Então, esses são o meu foco. As crianças pequenas, porque depois dos 7 anos, o desenvolvimento da visão, como eu falei, ele já está finalizado. Então, outros médicos atendem também. Entendi. Às vezes fala assim, eu atendo criança acima de 10 anos. Acima de 13, né? Então, esses outros crianças muito pequenas, não é todo mundo que atende. Então, eles são mais o meu foco. Eu atendo muito crianças bem pequenas. E em Rio Preto, você é uma das poucas médicas nesse segmento específico? Olha, se a gente for comparar com as outras áreas da oftalmologia, somos em poucos, sim. Somos em poucos. Porque eu nunca tinha ouvido. Eu nem sabia que existia um oftalmo... Pediatra. Pediatra. Nem sabia. É uma área da oftalmologia que requer muita paciência, habilidade com criança, jeito... Eu acho que eu gosto. Tem que gostar, né? A gente Você já é mãe, não, né? Ainda não. Mas eu gosto muito de criança. Imagine os cuidados com ele. Muito legal. Bom. Muito bom. Adorei. Vamos falar mais? Temos tempo para falar mais um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho. Então, como a miopia tem sido esse tema mais retratado, as novidades que vêm sendo expostas é sobre o tratamento dela. Vamos lá. Já tem 4 gerações de tratamento. O primeiro tratamento que começou para tentar controlar a progressão da miopia foi através de um colírio, atropina. Então, foram feitos vários estudos, né, fora do país, tudo já tem aprovação agora para ser usado na dosagem adequada. Foi a primeira terapia para tentar controlar. Depois vieram as lentes de contato. Lentes de contato que ajudam a frear essa progressão da miopia. Aí tem aquele lado, nossa, mas uma criança usando lente de contato, desde que bem adaptado, se a gente vê que os pais da criança são bem orientados e eles vão se comprometer em colocar, tirar, supervisionar, não deixar a criança dormir com a lente, etc., não tem problema. E depois, a de 3ª e 4ª geração são as lentes de óculos. Uma que tem um desenho específico e a outra, a de 4ª geração, que é o de última linha, por enquanto, que apareceu. Eu tenho usado bastante esse óculos, o de 4ª geração. E eu tenho tido bons resultados. Mas isso tem que ser até os 7 anos? Não. Pode ser mais velho. O estudo cobriu até 14 anos de idade. Eu tenho uma neta de 10 anos que está precisando usar óculos. Então, vamos levá-la lá para examinar. O desenvolvimento da visão é a capacidade de enxergar. Agora, o grau de óculos não termina com 7 anos. Ele continua. Por isso que a gente tenta segurar a criança da tela, porque ela vai passar pelo estirão do crescimento, esse grau vai aumentar. Geralmente, estabiliza com uns 20 anos de idade. Alguns antes, outros demoram de falar, nunca estabilizei. Porque se expõe muita tela, etc., dependendo da atividade que a pessoa exerce, ele demora para estabilizar. Tá. Bom, então eu tenho 5 netos, são 5 consultas. 5 consultas. Eu vou ficar muito feliz de atender. Não, Eles têm quantos anos? 6 meses. 6 meses, já está na hora. 2 anos. 2 anos. 2 de 5. São gêmeos, não? Não, são de filhas diferentes, né, claro.
E uma de 10. E uma de 10. Esse de 2 anos, eu gosto muito dessa idade. É? Eles começam a falar, já interagir. Mas me conta, e o teu consultório, ele vai conseguir ficar lá sem quebrar muita coisa? Tranquilo, a gente tem ambiente. Olha, nunca me quebraram nada. Nunca. Nossa, eu vou E eu levar não o sou de Juliano. ficar vigiando criança, eu deixo à vontade. É mesmo? Eu coloco os brinquedos porque eu falo assim, a criança, ela quer brincar, ela não tá ali pra quebrar. Então você deixa o brinquedo na altura dela, assim, enquanto eu tô colhendo a história com os pais, fazendo a anamnese, ela tá ali interagindo com os brinquedos e ela se diverte, tranquilo. Ah, porque você conversa com os pais para colher as Sim. informações todas, né? E as informações todas. Uma boa anamnese faz muita diferença. Voltando na miopia de novo. Aqui. Então, quando a gente fala em miopia, a gente tem que classificar que tipo de miopia que é e que fator de risco ela tem. Tá. Então, 5 perguntas são muito importantes. Primeiro, a idade que a criança tá, que é a idade que apareceu essa miopia. Tá. Se for menos de 6 anos, maior fator de risco, Tá. porque ela está em desenvolvimento. A parte hereditária da genética, né? Se o pai ou a mãe são míopes ou se os dois são míopes. Então, Tá. a carga genética. A etnia dessa criança. A gente sabe que os asiáticos têm maior fator de risco. Tá. O quanto essa criança se expõe por dia em frente às telas. E a 5ª pergunta, o quanto essa criança se expõe em atividades ao ar livre por dia. Tá. O ideal seria, ao ar livre, mais de 2 horas por dia. Esse seria o mundo ideal. Mas pelo menos 40 minutos, atividade ao ar livre. E exposição à tela depende da faixa etária. Quanto menor a criança, menor tempo daquela exposição. Mas sempre menos de 2 horas, né? Até os que são maiorzinhos. Sempre dou dicas também. Abre a janela, a cortina, deixa a luz natural iluminar o ambiente. Isso tudo favorece você estar sempre em contato com a luz solar. Eu sempre acho que as mães às vezes têm um pouco de preguiça, né? Assim, ou tem muita coisa para fazer, daí deixa a criança diante de uma tela e vai fazer outras coisas, sem saber o que isso pode acarretar no futuro, né? Isso é o que eu mais escuto. As mães falam, nossa, é que quando eu coloco na tela, eu consigo fazer uma janta, consigo limpar a casa, eu consigo, às vezes outras respondem, eu trabalho home office. É o único jeito que eu consigo dele ficar quieto. Não, eu fico com 3 netos toda noite. E eu fico pensando, se não tivesse tela, acho que... As telas, elas têm um lado bom também. Sabe o que eu gosto? Das músicas. Aquelas atividades, aquelas musiquinhas são muito importantes para desenvolvimento. Tá. Eu gosto. Só que eu falo assim, tudo com moderação. Tudo com moderação. Ver o lado bom da tecnologia, os benefícios, as facilidades, mas saber também que tem um lado não bom. Vamos dizer assim, que a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar essa criança, né? Postura, né? Tá. Endireitar a postura, porque fica muito com a cabeça abaixada, sim, né? Por quando fica só em tela, ou então fica deitado no sofá com o pescoço também curvado. Então, isso tudo atrapalha para a criança. Como eu falei, global, não só a visão, né? Tá bom. Adorei. Adorei a tua entrevista também. Eu também, gostei muito. Vou fazer meus netos ficarem todos os teus pacientes. Eu vou ficar muito feliz de recebê-los. E quero voltar mais vezes aqui, foi muito bom. Eu Muito também. gostosinho. Não é? Nem doeu, né? Não, foi muito bom. Muito bom o nosso papo. Vocês gostaram? Se gostaram, compartilha esse vídeo com os amigos, as amigas que vocês acham que precisam ouvir. Aqui embaixo vai estar o Instagram da doutora. Vocês passam a seguir, porque você dá dicas de tudo no teu Instagram, Sim, né? eu abri recentemente para profissional para poder dar dicas tem que e tudo mais. fazer isso, Sim. né? E segue a gente no canal Em Voga Podcast, que tá tudo lá certinho. Tá bom? Beijo!